Olá, meu amigo, olá, minha amiga, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de histologia dentro da temática de histologia, anatomia e fisiologia que estamos abordando ao longo deste semestre. Você provavelmente vai perceber que esta aula ela compõe, dentro do capítulo que você está estudando, a aula de tecidos conjuntivos, na qual, como eu avisei, eu iria descrever em detalhes o tecido conjuntivo, posteriormente o tecido adiposo, e darei uma introdução à imunologia também com um enfoque de maior detalhamento, porque percebo que muitas vezes a apostila e os próprios livros desenvolvidos pela temática, principalmente livros destinados a um público mais abrangente, não tão criterioso, digamos assim, eles acabam aprofundando um pouco menos. Então, estudaremos no que diz respeito ao tecido conjuntivo, uma especialização dele hoje, que é o tecido adiposo, tá ok? Você pode observar nessas imagens, que isso aqui já são células adiposas, conhecidas como os adipócitos, onde elas possuem uma característica bastante peculiar, bastante específica delas. Aqui, nessa outra imagem, a gente consegue perceber uma relação muito interessante entre os adipócitos e o tecido conjuntivo frouxo. É bem interessante você perceber como os adipócitos eles têm essa relação muito legal com o tecido conjuntivo frouxo de sustentação. Mas tudo isso a gente vai aprofundar durante a aula. Lembre-se sempre, caso você tenha alguma dúvida, pode me escrever, não tem problema nenhum. Pelo contrário, é muito bom. Então, quais serão os conteúdos que nós iremos abordar no encontro de hoje? Inicialmente, as generalidades do tecido adiposo, como de costume, sempre iniciamos pelas generalidades. Na sequência, estudaremos os aspectos morfológicos, onde a gente vai estar estudando aí as características celulares, a morfologia dessas células, a forma delas, basicamente. Na sequência, as características e as funções gerais do tecido adiposo. Progressivamente, a gente vai detalhar o tecido adiposo unilocular, que é uma variação do tecido adiposo, ou seja, é um tipo do tecido adiposo, tá? Onde ele é o mais abundante, a gente vai estar vendo. Dentro desse tipo de tecido adiposo, a gente vai ver a deposição e a mobilização de lipídios, a aplicação médica e prática, a histogênese desse tecido adiposo unilocular. Depois, nós estaremos estudando o tecido adiposo multilocular, que é um outro tipo de tecido adiposo. Na sequência, os exercícios. Fica sempre a dica, tá? Caso tenha alguma dúvida, não hesite em perguntar, me escreva. Vai ser um prazer poder ajudá-lo aí na sua formação. Vamos lá, então. De uma perspectiva generalista, o tecido adiposo ele é considerado um tipo especial, ou seja, uma especialização do tecido conjuntivo, tá? Este termo aqui você também pode compreender dessa forma, é uma especialização do tecido conjuntivo, no qual ele é constituído por adipócitos, ou também células adiposas. Os adipócitos são células especializadas em acumular gordura, precisamente a forma de triglicérides. É muito interessante que os adipócitos eles podem se encontrar isolados, pequenos grupos, principalmente quando eles estão bem relacionados ao tecido conjuntivo frouxo, ou também você vai encontrar adipócitos em grandes agregados, formando tecidos extensos, como, por exemplo, a tela subcutânea. A tela subcutânea está imediatamente abaixo da camada dérmica, embaixo da pele. Em pessoas de peso normal, o tecido adiposo ele fica em torno de 10 a 25% do peso corporal do indivíduo. Porém, pessoas de obesidade e sobrepeso, ele normalmente, você vai ter aí para cima de 26 até 40, 50, 45% de peso compatível ao tecido adiposo, tá bom, pessoal? Você pode encontrar uma pessoa com 70% de peso compatível ao tecido adiposo? Não. Provavelmente essa pessoa ela vai estar já numa condição de obesidade tremenda, que ela vai estar já completamente disfuncional de uma perspectiva de locomoção,
tá? Isso aí é um fato bem interessante. Então você percebe, né, essa imagem ela não está lá com a sua maior qualidade, mas você percebe que uma pessoa comum, ela também tem tecido adiposo, haja vista que é um tecido natural, é necessário, né, constituído de adipócitos, né, e os adipócitos a gente vai estar vendo, né, que ele tem uma constituição característica, né, eles armazenam gotículas de lipídio ou uma gotícula de lipídio aumentada, tá? Entretanto, essa pessoa comum, ela possui uma quantidade de gordura dentro desses adipócitos, ou seja, de triglicérides dentro desses adipócitos reduzida, né? Ou dentro de um padrão aconselhado, normal. Agora, uma pessoa em obesidade, não é que ela possui mais adipócitos, mas ela possui mais triglicérides dentro desses adipócitos, fazendo com que eles fiquem mais inchados. Consegue entender a diferença? Não é quantidade, mas sim o quanto que tem aqui dentro de gordura, basicamente, falando bem fácil para você entender. Então, o número de adipócitos ele é bastante semelhante entre os indivíduos. Entretanto, a quantidade de armazenamento de lipídios dentro desses adipócitos é o que mais irá ser variável. Ainda em generalidades, o tecido adiposo ele é considerado o maior depósito de gordura corporal, né? Principalmente aí de triglicerídeos. Você também vai ter depósito de energia, vamos dizer assim, que são os hepatócitos, que são células residentes, né, do fígado, e os miócitos, que são células musculares. Entretanto, os miócitos e hepatócitos, células do fígado e células do músculo, eles acumulam glicogênio e não gordura, né? E esse glicogênio acumulado nada mais é do que polímeros de glicose, que é um outro mecanismo metabólico, ok? O tecido adiposo ele tem uma alta variação, principalmente relacionada com os aspectos hormonais e nervosos. Ele é altamente influenciado por hormônios. E esses hormônios, normalmente, você vai ter correlação muito direta com hormônios da tireoide, com hormônios da glândula suprarrenal, principalmente o cortisol, e com hormônios sexuais, como a testosterona, a progesterona. E no que diz respeito a essas variações compatíveis ao sistema nervoso, é porque você vai ter uma grande função nervosa autonômica, principalmente no que diz respeito à atividade simpática, de controle, né, de mecanismo de liberação e também de síntese de triglicérides pelos adipócitos. Então, os adipócitos eles têm uma relação muito interessante com estímulos hormonais e nervosos. Um outro ponto muito interessante é que, de uma perspectiva energética, né, então eles acabam armazenando energia, eles também têm uma função mecânica de proteção, porque você vai ter tecido adiposo, por exemplo, né, na fáscia subcutânea, né, na tela subcutânea, localizada lá na palma da sua mão, onde você vai perceber, se você olhar para ela neste momento, que ela é fofinha, né, uma região ali macia, assim como na planta do seu pé tem regiões mais macias. Então você tem ali uma função de absorção das cargas, muito interessante. Então também tem uma função mecânica. Uma função de proteção anatômica, por exemplo, os seus rins, né, eles estão revestidos por gordura perirenal. Então o tecido adiposo ali também tem uma função de proteção muito válida, né, para os rins. E um componente isolante, né, principalmente a tela subcutânea, haja vista, né, que o tecido adiposo ele não é um bom elemento de transmissão de calor, então ele acaba retendo bastante calor. Então aqui estão as funções. Isso aqui é válido de destacar, professor? Sim, é muito válido, né? Então aqui estão as funções para que você destaque aí no seu caderno, tá bom? E você vai ter dois tipos básicos aí de tecido adiposo, né? Um chamado de unilocular e outro chamado de multilocular. Vamos estudar muito mais o tecido adiposo unilocular. Por quê? Porque ele é o que tem maior proporção no corpo humano, tá? Então você acaba estudando o que mais tem proporção, porque ele vai ser o mais visto, né? Principalmente no que diz respeito aí a vestibular, principalmente no que diz respeito a provas, né? No que diz respeito aí ao dia a dia profissional, tá bom? Então o tecido adiposo unilocular, ele possui uma cor variável, né, que é altamente correlacionada com a dieta do indivíduo. Mas ela fica entre a cor branca e a cor amarela.
A sua maior proporção, né, é encontrar, então, do tecido unilocular. O tecido adiposo, ele possui uma proporção muito maior de tecido adiposo unilocular, como eu comentei com vocês. E você vai perceber que a sua concentração e densidade, a quantidade dele, né, é influenciada pelo sexo, masculino e feminino, e condição fisiológica do indivíduo, né? Então, essa condição fisiológica diz respeito ao que ele se alimenta, o nível de atividade física que ele pratica, a quantidade dessa atividade física que ele pratica, né? O modo como ele costuma dormir, né? A quantidade de horas, a idade, enfim, são muitos fatores que podem influenciar sobre a quantidade, né, e a densidade do tecido adiposo unilocular. O tecido adiposo unilocular, né, ele é muito controlado pelo metabolismo, né? E você vai ver novamente, como eu comentei, que são hormônios principalmente tireoidianos, suprarrenais e sexuais. Esses suprarrenais aqui a gente está falando de um hormônio que vai lá do córtex, né, da glândula suprarrenal, cortisol. Ah, claro, e a adrenalina também influencia muito, que vai lá da medula da suprarrenal. As células, né, do tecido adiposo unilocular, elas vão variar de 50 a 150 micrômetros. Elas são relativamente grandes, né? E essa variação tão grande, né, de 100 micrômetros, ela se dá principalmente pela quantidade de lipídio armazenado ali dentro. Elas têm uma característica esférica, né? E você vai identificar normalmente uma gotícula de lipídio em seu interior, que ela pode ser bem grande ou reduzida. Cada célula, né, ela é envolvida por uma lâmina basal. Lembra quando a gente estudou o tecido conjuntivo e a gente identificou que as lâminas basais elas são importantes para a fixação? E também apresenta uma membrana com inúmeras vesículas de pinocitose. Ainda falando sobre o tecido adiposo unilocular, você vai perceber que ele apresenta septos, né, de tecido conjuntivo, nas quais você vai ter a chegada de inúmeros vasos e nervos. Você vai perceber que esses septos eles são constituídos de fibras reticulares, que elas são ricas em colágeno tipo 3, né? Então você vai ter uma reduzida mobilidade, né? Na qual partem desses septos aí e eles sustentam essas células adiposas. Como eu comentei, eles são ricamente vascularizados. Aqui está uma bela imagem onde a gente consegue observar, por exemplo, o tecido adiposo se relacionando com o tecido conjuntivo frouxo, né? Onde você consegue perceber, por exemplo, né, com bastante atenção, que essa célula bem grandona aqui, ó, é o citoplasma repleto, né, repleto por uma gotícula de lipídio, e o núcleo está localizado aqui, ó, excentricamente, ó, que interessante, um núcleo pequenininho aqui, tá? E assim você consegue identificar em outros também. E a relação com o tecido conjuntivo frouxo ela é bem grande, né, para a sustentação. Perceba a lâmina basal entre, né? Ó. Ainda falando sobre o tecido adiposo, né, pessoal, unilocular, a gente vai estar dando uma estudada no sentido de deposição e mobilização, né, dos lipídios. Os lipídios, então, armazenados nas células adiposas, né, eles são principalmente triglicérides, né, que eu já comentei com vocês, que nada mais são que ésteres de ácidos graxos e glicerol, tá? E esses triglicerídeos, eles se originam da onde? Como, né, basicamente? Eles são absorvidos da alimentação, né, e trazidos pelas células até as células adiposas, né, como quilomicrons. A gente vai estar estudando depois os quilomicrons já, tá? Eles também podem ser oriundos do fígado, né? Quem pode ser oriundo, professor? Os triglicerídeos, tá, pessoal? Também podem ser oriundos do fígado, né? E transportados até o tecido adiposo sob a forma de triglicérides também constituintes, né? Pelas lipoproteínas, tá? De pequeno peso molecular. E eles também podem ser sintetizados na própria célula adiposa a partir da glicose, sendo muito influenciado pela presença da insulina, né? O hormônio produzido aí pelas células beta-pancreáticas. Aqui você está vendo, né, uma lipoproteína bonitona, né, onde você vê todas as estruturas, o colesterol faz parte dela, né, você vê ela internamente, ela é rica em triglicérides, ela tem uma membrana constituída também de fosfolipídios e a presença de proteínas, né, ou apolipoproteínas, tá?
E aqui é o caminho, basicamente, né, onde você tem o consumo do alimento, ele passa pela mucosa intestinal, lá pelas células epiteliais do intestino, forma-se o quilomicron, chega até os capilares, né, e esses capilares ali, eles vão ter interação com as lipoproteínas, principalmente essas lipoproteínas vão ter interação com a lipase lipoproteica, onde ele vai ser degradado para que possa ser novamente armazenado lá no fígado. Vamos lá, os quilomicrons, então, são partículas cujo diâmetro pode atingir até 3 micrômetros, tá, pessoal? Até 3 micrômetros. São formados por células epiteliais do intestino delgado, né, a partir dos nutrientes absorvidos, como a gente viu na imagem anterior. A constituição desses quilomicrons é 90% triglicerídeos, né? Depois um pouquinho menos de colesterol, fosfolipídios e as proteínas que têm função aí de receptores. Eles penetram nos capilares linfáticos e seguem para a circulação sanguínea, como eu mostrei para vocês na imagem anterior, né? Eles são lisados, o que essa palavra quer dizer, né? Eles são quebrados, degradados, né? Pela lipase lipoproteica, né? Produzida pelos adipócitos. O que é a lipase lipoproteica, professor? É uma enzima, tá? Uma enzima, uma proteína com atividade de variação metabólica, na qual degrada, né, justamente os quilomicrons. As células adiposas, elas também podem sintetizar triglicéridos, como eu comentei com vocês, né, a partir da glicose, processo acelerado pela presença de insulina, né, que é um hormônio anabólico aí, produzido pelas células beta-pancreáticas, ou células beta do pâncreas. Isso aqui, professor, eu tenho a impressão que eu já ouvi, sim, você só está tendo a oportunidade de copiar, né, aquilo que eu comentei no slide anterior, tá bom? Caso você queira pausar, você pode estar copiando agora aí também, tá bom? E você também tem a síntese, né, de triglicérides, né, nos adipócitos a partir do glicerol e da glicose, né, que é um processo um pouco mais complexo, né, na qual a glicose ela vai penetrar nos adipócitos, ação mediada pela insulina, ela vai ser convertida em glicerol 3-fosfato, né, e esse glicerol 3-fosfato ele pode ser convertido em triacilglicerol e também ser armazenado ali, tá, como ácidos graxos. É um processo um pouco mais complexo esse aqui. Os adipócitos também produzem algumas proteínas, né, com funções de controle, alteração metabólica de outras células. Logo, né, elas são proteínas aí muito importantes. Você tem um hormônio chamado de leptina, diretamente relacionada com o aspecto da sensação de saciedade do indivíduo, né, fome ou ausência da fome, né? E a lipase proteica, né? Então a leptina, ela atua em células do hipotálamo, lá no diencéfalo, pessoal, né? Então ela está localizada, essas células estão lá no diencéfalo, lá no hipotálamo, então está localizado lá no sistema nervoso central, tá bom? E regula a sensação de fome, né? E também de gasto energético. Então a leptina tem uma importante função na regulação da fome e do gasto energético. Já já a gente vai ver imagens aí que vai te ajudar. E a lipase proteica, como eu comentei com vocês, ela realiza a hidrólise, né, a quebra lá dos quilomicrons e das lipoproteínas circulantes. Perceba, né, que a lipase lipoproteica está sendo ilustrada aqui, é uma proteína transmembrana, ó. Né, isso daí a gente já estudou, né? As biomembranas, a gente sabe que tem proteínas transmembranas, né? É uma proteína transmembrana multipasso, né? Aqui você tem uma proteína canal, né? E aí ela vai interagir com a lipoproteína, na qual ela vai realizar o processo de degradação dela, para que possa ter então a entrada dos ácidos graxos, para que aumente a beta-oxidação, né? A quebra desses ácidos graxos aí, produzindo ATP e moléculas subsequentes, tá bom? A leptina, por sua vez, né, quando ela está aumentada, você tem menos fome, né, vamos dizer assim, e quando ela reduz, você tem mais fome, você quer consumir mais alimentos. Então aí está a relação importante, né, do tecido adiposo com o hipotálamo, né, que é um centro muito importante de controle de diversas atividades, principalmente autonômicas, né, do sistema nervoso central.
De uma perspectiva médica, né, que aqui não é apenas médica, mas de uma perspectiva prática, né, você sabe que algumas pessoas perdem o equilíbrio desses sistemas reguladores, fazendo com que elas desenvolvam a obesidade. Tá? Então, a obesidade nada mais é do que um processo no qual houve um desequilíbrio dos sistemas reguladores do peso corporal. Tá? Essa obesidade, né, esse desequilíbrio, vamos dizer assim, a partir de agora, ele pode ser ocasionado por fatores genéticos, ambientais e comportamentais. Tá? Então, não é apenas porque o indivíduo ele gosta muito de comer, né? Tem uma série de fatores que influenciam, né, nesse desequilíbrio, né? Morfologicamente, ou seja, na estrutura da célula, na característica, na forma dela, né? Você vai identificar adipócitos uniloculares com grande quantidade de triglicérides dentro deles, tá? Um depósito bem avantajado, né? Mas você não vai identificar o aumento dessas células, né, no que diz respeito a um número, tá? Normalmente, a obesidade ela vem associada a outras doenças, principalmente no que diz respeito a doenças cardiopulmonares, pessoal. De uma perspectiva de surgimento, né, o tecido adiposo unilocular, ele é derivado do mesênquima, né, a gente já estudou bastante a embriogênese, né, que são células chamadas de lipoblastos, né, que tem bastante semelhança com os fibroblastos, entretanto, eles acumulam gordura com grande rapidez logo no surgimento. Aqui está uma ilustração bonita, né, onde você percebe o núcleo, né, excêntrico, a presença de algumas organelas, como mitocôndrias e tal, e uma grande gotícula de lipídio preenchendo quase todo o citoplasma. E você também tem o tecido adiposo multilocular, né, que também é chamado de tecido adiposo marrom ou pardo, tá, pessoal? Ele é ricamente vascularizado, né? Ele é rico em mitocôndrias, então ele tem um processo, né, de produção energética muito interessante, né, da via da cadeia respiratória muito interessante. Ele é menos encontrado no corpo, né, ele é mais facilmente identificado em fetos e recém-nascidos, tá bom? As células dele são menores, né, com morfologia poligonal, né? O citoplasma também contém gotículas de lipídios, entretanto são várias e de tamanhos variados, tá? Eles são especializados na produção de calor corporal, pessoal. O tecido adiposo multilocular, tá? Agora a gente mudou, ó, perceba aqui. Então aqui essa imagem não está muito bacana, mas aqui você percebe o tamanho de uma célula do tecido adiposo unilocular e as células do tecido adiposo multilocular um pouquinho menor, né? Elas são de tamanho de perspectiva de comparativo morfométrico, é bem diferente. Então, eu recomendo, né, que você faça os exercícios, né, no capítulo 2. Leitura complementar, eu recomendo que você dê uma lida, né, no capítulo sobre tecido adiposo do livro de Histologia Básica de Junqueira e Carneiro, né? Esse capítulo foi resumido nessa videoaula. E realize mapas mentais conectando o tecido conjuntivo com o tecido adiposo. Assim, você vai conseguir avançar muito bem nos seus estudos. Na próxima aula a gente tem uma introdução à imunologia, no que diz respeito principalmente à perspectiva da histologia dessa ciência, tá? E aí vocês vão perceber que eu introduzo a imunologia já com bastante conceitos práticos no que diz respeito à nutrição, né, aos aspectos nutricionais que os indivíduos podem acabar consumindo na dieta. Muito obrigado, foi um grande prazer estar com você e até uma próxima ocasião. Forte abraço!